observamos aqui que Deus, como o pessoal fala, que Deus é um policial, né? E aonde está essa passagem? Esse conceito de Deus encabeça a lista de deuses irreais compiladas, né? Isso foi escrito por Pires, foi um livro que ele escreveu em Nova York, né? Na década de 1962. Em outras palavras, algumas pessoas veem Deus como um tribunal cósmico oficial, sempre prontos a restringir e repreender a menor infração à lei divina. Deus é um pai intugante, semelhante ao Papai Noel, totalmente incapaz de punir as pessoas. Essa aqui é a visão de algumas pessoas, né? Deus é o último recurso, o respaldo final. Portanto, qualquer ajuda que, porventura, possa ser requisitada dele, jamais será considerada até que todos os outros recursos tenham sido esgotados. Então, nós vemos aqui o pensamento de algumas pessoas. O Deus do compartimento, que é a igreja, né? A esse Deus é permitido exercer um breve reinado de 1 hora ou semanal na vida daqueles que frequentam uma igreja entre 11 da manhã e ao meio-dia. Todos os domingos, o Deus do compartimento, que é a igreja, é adotado por aqueles que não querem que o Senhor seja relevante, nem que eles interfira na vida deles fora da igreja. Teísmo aberto. O que é teísmo aberto? Deus é bom, mas limitado em seus conhecimentos. Essa teoria, conhecida como a abertura de Deus ou neoteísmo, é similar àquela adotada por o Orlando Kerman, né? Que ele limita o poder de Deus, e esse argumento procura limitar o conhecimento do Altíssimo. Portanto, restando-nos uma espécie de Deus importante e ignorante. Agora a pergunta: você sabe neste exato momento o que irá comer amanhã? Ou todas as palavras que irá falar e todos os pensamentos que irá pensar? Você sabe? Você tem alguma ideia de quando, ou onde e como irá morrer? Você tem alguma ideia? Você sabe? Provavelmente, eu acho que não, né? Mas se você está em boa companhia, bom, já que Deus também não sabe, conforme a teoria desse teísmo aberto, né? É porque Erwin Lutz faz menção a uma citação do Dr. Gregg Brods em defensor do neoteísmo, encontrada em livros, né? Nós vemos aqui que isso é um teísmo, é uma pessoa ateu, que ele não crê e não acredita em Deus. De acordo com a visão cristã, Deus conhece toda a realidade, tudo que há para ser conhecer, porém presume que ele saiba de antemão como cada ser humano irá agir voluntariamente. Pressupõe que a atividade voluntária de cada pessoa já pode ser conhecida, mesmo antes de ter sido livremente realizada. Porém, isso não é verdade. Se esta liberdade não foi dada, então somos nós quem criamos a realidade de nossas próprias decisões quando, ao tomarmos e até que tomemos essas decisões, elas não existem. Portanto, pelo menos a meu ver, simplesmente não há nada a ser conhecido até que nós tornemos existente. Por isso, Deus não pode conhecer previamente as decisões boas ou má das pessoas que ele criou até que crie essa pessoa e que elas, por sua vez, criem suas decisões. Isso foi escrito por Luther, né? Então, observamos aqui, de acordo com a visão cristã, Deus conhece toda a realidade, não como os ateus pensam, né? Nós estamos observando aqui, falando sobre a existência de Deus, certo que tem controvérsia
a respeito disso, como alguns ateus, né? Ateísmo, foi a que nós lemos sobre o ateísmo, o politeísmo e vai indo por aí. Bom, meus queridos, eu acho que até aqui, então, vocês compreenderam, entenderam sobre algum pensamento de algumas pessoas a respeito de Deus e a respeito da existência de Deus e porque nós temos que conhecer a existência de Deus e saber quem é Deus, né? Nós observamos aqui vários relatos, várias maneiras e várias colocações de conhecer e saber de Deus. Agora nós vamos ver os nomes que são dados a Deus. Quais são os nomes que são dados a Deus? Porque nós falamos a Deus. Quais são os nomes que são dados a Ele, né? Nós vemos aqui quais são os 4 principais nomes de Deus. Uma das passagens mais conhecidas de Romeu e Julieta, de Saccherepiade, encontra-se na segunda cena do segundo ato, quando a história começa. Julieta está lamentando o fato de seus pais, o Capelos, né? O Capeletos, sente-se uma arvença intensa pelos pais do seu amado Romeu, né? Os Mantecios. Tentando minimizar a situação, ela suspira. O que é Mantecios? Não é a mão, nem pé, nem braço ou rosto, nem parte alguma que pertence ao corpo. É algum outro nome que há em um simples nome. O que chamamos rosa teria igual perfume sobre outra designação. Portanto, para Julieta, o nome de uma pessoa significa muito, porque ou quase nada. Entretanto, esse definitivamente não é o caso quando abordamos a Bíblia. Aliás, pelo contrário, podemos descobrir muito sobre uma pessoa apenas examinando os nomes atribuídos a ele. Isto é particularmente verdadeiro com relação aos nomes de Deus. Observamos aqui que o escritor ele fez uma comparação de Romeu e Julieta, quando na cena do segundo ato, quando a história começou, Julieta está lamentando o fato de seus pais, os Capeletos, né? Ela sente-se uma avença intensa pelos pais do amado Romeu, né? Os Mantecios. Tentando minimizar a situação, ela suspira e pergunta, né? O que é Mantecios? Então, para ela, o nome tem que ser o nome verdadeiro, não outros nomes dados ou atribuídos, né? E nós observamos aqui, nessa colocação, que diz assim: portanto, para Julieta, o nome de uma pessoa significa muito, pouco ou quase nada, né? Agora nós vamos observar que os 4 nomes principais de Deus são Elohim, El, Adonai e Jeová. Vamos lá de novo? Então grava aí. Os 4 nomes principais de Deus são Elohim, El, Adonai e Jeová. Qual é o significado de Elohim? Usado 2.570 vezes. Este nome refere-se ao poder e à força de Deus. Ele também é o primeiro nome do Senhor encontrado nas Escrituras. Então, nós vemos aqui que Elohim ele é usado 2.570 vezes. E este nome ele vai referir ao poder e à força de Deus. Ele também é o primeiro nome do Senhor encontrado nas Escrituras. Em Gênesis 1, versículo 1. Nós vemos no primeiro versículo já encontra Elohim, né? E quais são os 4 nomes compostos, derivados do nome El? Primeiro é El Roi, o Deus poderoso que vê. El Roi quer dizer Deus poderoso que vê. Em Gênesis 16, a amargurada e estéril Sara expulsa Agar, sua serva grávida e arrogante, manda para o deserto
Quando toda a esperança de sobreviver havia se esvaziado, esta jovem egípcia e pagã foi visitada e socorrida pelo próprio El Roi, o Deus poderoso que vê. Gênesis 16, 13. El Roi quer dizer o Deus poderoso que tudo vê. E vamos lá agora o El Elohim. Elohim, o mais poderoso dos poderosos, o Deus Altíssimo. Esse nome é usado em dois momentos significativos no Antigo Testamento. Em um deles, ele saiu dos lábios do primeiro monarca de Jerusalém, Melquisedeque. Gênesis 14, 18 e 20. O primeiro pescador da história, que é Satanás, Isaías 14, 13 e 14. Agora nós vemos aqui em El Shaddai. El Shaddai quer dizer aquele que tem seios, o Deus que sustenta. Seios quer dizer sustento, o Deus que sustenta. Ele é usado 48 vezes no Antigo Testamento. A palavra hebraica, Ebad, é usada com frequência para designar, né, os seios de uma mãe que amamenta seus filhos. A revelação de Deus a Abraão como El Shaddai, Gênesis 17:1, vem em um momento de grande necessidade em sua vida. Seu pecado em casar com Agar, né? Gênesis 16, preveniu, sem dúvida, a plena desimpedida comunhão que havia fluído entre ele e Deus. Antes, além disso, sua esposa Sara agora era uma mulher idosa de 90 anos, humanamente incapaz de dar um filho herdeiro tão esperado por Abraão. Aí vem o nome El Shaddai, também é encontrado em Salmos 91, versículo 1. Então nós observamos que o nome El Shaddai é aquele que sustenta, é aquele que amamenta, é aquele que dá vida, aquele que sustenta você. Tá certo? Então, e Elohim é El Olam. El Olam quer dizer o Deus eterno. Em geral, Isaías 40 é visto como um dos capítulos mais notáveis do Antigo Testamento. O profeta começa prevendo tanto o primeiro quanto o segundo advento de Cristo. Então, ele contrasta a imensurável poder do Deus verdadeiro e miserável importância de todos os ídolos. Porém, o povo carnal de Israel não conseguia aceitar tudo isso e perguntava-se como esse evento extraordinário poderiam acontecer a respeito de Isaías. É bastante conhecido. Isaías 40, 28 e 31. Qual é o significado do nome Adonai? Então nós observamos aqui, Eloi quer dizer Deus eterno, Deus para sempre, Deus eterno, Deus para sempre. O nome Elohim. O que significa Adonai? Ele significa mestre, senhor. O nome hebraico Adonai, usado no Antigo Testamento, e seu equivalente grego, Hurios, usado no Novo Testamento, descreve o relacionamento entre mestre e escravo. Deus é o dono de todos os seus filhos. Portanto, a palavra Adonai contém em si mesma duas explicações. O mestre tem o direito de esperar a obediência. Robert Loss descreve a natureza do relacionamento senhor e escravo. Na época do Antigo Testamento, o escravo era propriedade absoluta do seu senhor, portanto, não possuía direitos próprios. Sua preocupação principal era satisfazer os desejos do seu dono. O relacionamento e a responsabilidade de um escravo era diferente de um empregado assalariado. O empregado podia pedir demissões caso não gostasse das ordens do seu patrão. O escravo não. Ele nada podia fazer senão obedecer. Gênesis 24, 1, 12. Theogoff Barber, que escreve na Bíblia, né?
Então, o escravo pode esperar a provisão das suas necessidades. Legend continua: o escravo não tinha preocupação alguma consigo. A responsabilidade de suprir comida, de abrigo, das necessidades da vida era do seu senhor. Como o escravo é propriedade do seu dono, suas necessidades torna-se necessidade do seu senhor. A obediência é a única condição para essa provisão. Essa verdade é maravilhosamente demonstrada por Paulo, que considerou a si mesmo um escravo quando assegurou aos filipenses que Deus supriria todas as necessidades dele. Só o escravo obediente pode esperar isto do seu senhor. As respostas de Samuel no Antigo Testamento, 1 Samuel 3,10, e de Maria no Novo Testamento, Lucas 1,38, serve como belos exemplos desses relacionamentos. Senhor-escravo. As nações de Israel, contudo, havia fracassado totalmente em seu relacionamento, conforme observou o profeta Malaquias. Qual é o significado do nome Jeová? Bom, vamos parar por aqui, depois da continuidade ao significado do nome Jeová.